Olá, aqui é o Otávio Dalvi e hoje nós vamos falar sobre navegação offline no Avenza Maps. Eu já fiz um vídeo anteriormente falando sobre como produzir imagens para se utilizar no Avenza Maps. Essas imagens podem ser exportadas utilizando o QGIS, como foi demonstrado no vídeo, para os formatos GeoTIFF e também podem ser exportadas para o formato PDF, que aí gera um GeoPDF. O Avenza aceita os dois formatos, são os dois aceitos, os dois formatos que são possíveis importar para dentro do Avenza. O formato PDF tem arquivos menores, mas a qualidade da imagem é inferior. Já os arquivos GeoTIFF têm uma qualidade muito superior, porém o tamanho das imagens acaba ficando um pouco maior. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o aplicativo Avenza Maps, como que funciona o aplicativo em si. Nós temos aqui a tela inicial, que é a tela dos mapas, que é essa tela que a gente está aqui, a tela seguinte, que é a tela das camadas. Aqui aparecem todos os arquivos que a gente importou ou produziu utilizando o Avenza, e na última, que é a página de loja. Essa loja a gente pode baixar alguns mapas gratuitos, outros são pagos. Porém, esses mapas, por exemplo, como a gente vai ver aqui o de Linhares, que já está instalado, são mapas muito limitados, tanto em alcance, a área de abrangência, quanto em tipos de mapa, de produto que a gente tem. Então, por exemplo, a gente vai visualizar aqui esse de Linhares. A gente vê que é um mapa antigo, que na verdade não tem os limites atuais do município de Linhares. É um mapa só para você baixar de curiosidade mesmo, e talvez consultar alguma informação histórica do município. Hoje nós já temos dados muito mais atuais referente a essas localidades. Então aqui na tela inicial a gente tem a página de mapas, e dentro dessa página a gente pode criar pastas. Então a gente pode criar vários grupos de pastas diferentes e dentro de cada pasta dessa colocar alguns mapas específicos. Na versão free nós temos o limite de 3 mapas apenas. Então se você colocou 3 mapas, você não pode adicionar mais nenhum. Na versão Pro, aí você já não tem mais limite de mapas que você pode adicionar. Durante a aula a gente vai falar de mais algumas diferenças entre a versão Free e a versão Pro. Porém, mesmo a versão gratuita dá para usar tranquilamente. Aqui no canto direito inferior nós temos esse sinal de mais, que é onde a gente adiciona os mapas em si. Então eu vou adicionar aqui o meu primeiro mapa. Então vou clicar aqui embaixo, importe um mapa. Ele vai abrir essa página. Como o meu mapa está salvo no pendrive que está conectado no dispositivo, eu vou aqui a partir da unidade de armazenamento e o ideal é que eu sempre volte aqui para a raiz, para o início, e escolha qual unidade de armazenamento eu vou utilizar. No caso aqui, vou escolher a unidade de armazenamento externo, clicando sobre ela. Vou aqui na pasta onde está salvo o meu arquivo e vou clicar sobre o meu arquivo no formato TIFF, com 2 Fs, que eu gerei utilizando o QGIS. Na hora que eu clico, ele automaticamente começa a processar esse arquivo. Isso depende do tamanho do mapa, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas geralmente não toma muito mais do que 1 minuto. Esse aqui ele está lendo esse arquivo, ele cria uma cópia desse arquivo para o próprio Avenza. Então, por exemplo, como eu estou importando de uma unidade externa, assim que ele terminar esse processamento, eu posso remover essa unidade externa e não vai afetar o mapa que foi importado. Então ele já criou uma cópia desse mapa dentro da pasta do próprio aplicativo. Então aqui, como eu importei para fora da pasta do tutorial, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso selecionar e segurar esse mapa e mover ele. Eu vou mandar mover ele para dentro da pasta do tutorial. Agora na pasta tutorial tem os 2 mapas. E eu vou abrir agora o mapa de Rio Bananal.
Quando eu abro, ele já me dá a localização exata de onde eu estou, nesse cursor, nesse ícone azul. Quando eu clico aqui no canto inferior esquerdo, nesse sinalzinho de GPS, ele me centraliza essa círculo cinza, que é onde a coordenada que ele está exibindo aqui embaixo é a coordenada desse ponto cinza, que é o centro da tela. Quando eu clico aqui, ele coincide o centro da tela com a minha posição de GPS. Então eu posso aproximar, dar zoom, fazendo a pinça com a mão, né? Fechando a pinça eu afasto, afastando a pinça eu aproximo. Aqui eu posso, ao lado direito do GPS, eu posso adicionar um marcador. Então basta eu clicar ali que ele já vai me criar um localizador. Eu posso escolher algumas opções de símbolo, né? De ícone que eu quero. Eu posso colocar uma cor diferente para esse ícone. Eu posso adicionar uma foto, tirando a foto aqui na hora com a câmera ou importando da galeria, por exemplo. Então eu posso vir aqui na galeria e importar uma foto que eu já tenha tirado. Posso adicionar uma descrição a esse ponto e clicar aqui no Vzinho para salvar as informações que eu fiz. Ao clicar sobre o marcador, ele me dá o nome desse marcador, e quando eu clico no nome, eu acesso todas essas propriedades novamente e posso editar cada uma delas, inclusive a coordenada também. Pode ser uma coordenada, pode ser editada. Voltando aqui à tela agora, nós temos aqui no meio a coordenada, que a cruzinha cinza, o posicionador cinza está. Quando eu clico sobre essa coordenada, ele me abre essas opções para mim alterar o formato de coordenada. Então tem várias aqui no sistema de graus decimais e graus minutos segundos, ou sistema UTM, que é o que eu utilizo, coordenadas métricas, né? Latitude e longitude UTM, e também tem as opções de coordenadas militares, né? Que são essas aqui, se eu não me engano são coordenadas militares. E aqui em cima nós temos a opção de copiar a coordenada. Então quando eu clico sobre a coordenada e clico aqui em cima, essa coordenada é copiada para minha área de transferência. Aqui no canto direito eu tenho esse pino com 3 tracinhos ao lado, quer dizer que eu acesso as camadas que eu criei nesse mapa. Então área medida, trilhas gravadas e afins vai ficando salvo aqui. Então eu posso acessar cada uma delas. Se eu clicar, ele vai me dar essa exatamente que eu cliquei no mapa, né? Eu posso também pressionar e segurar, e tem a opção de editar também essas informações por aqui, sem precisar acessar o mapa, né? Então basta pressionar, segurar e clicar aqui nesse detalhes aqui, que ele vai me permitir editar as informações. Voltando mais uma vez, vou mais uma vez aqui centralizar o GPS e arrastando essa barra aqui para cima. Então basta eu segurar aqui e arrastar para cima. Eu tenho as opções de GPS, que me dá a minha coordenada atual, velocidade que eu estou, altitude, precisão horizontal. Ele me dá a opção de rastrear, ou seja, se eu clicar aqui nesse play, então eu começo a gravar a trilha do caminho que eu estou percorrendo, né, com base no GPS. Então ele já vai me dando aqui velocidade, distância, velocidade média e a duração da gravação. Eu posso pausar e continuar a qualquer momento, e eu também posso parar. Quando eu paro, ele clico nesse stop aqui, ele salva a trilha que eu fiz até aquele momento. E aqui nós temos a navegação. A navegação dele não é muito específica. Eu posso navegar até colocar uma distância e uma direção. Como esse equipamento não tem bússola, então essa opção não funciona. Até um marcador, então eu escolho até qual marcador que eu quero navegar. Então ele me traça uma linha reta até o meu marcador e ele vai me dando a previsão de chegada, distância percorrida, velocidade, até chegar no ponto desejado.
Então eu vou parar aqui a navegação. Eu posso inserir a coordenada manualmente também. Então eu posso vir aqui, inserir a coordenada do destino, ok, e ele vai criar um localizador na coordenada de destino e vai fazer o mesmo esquema de mostrar o tempo até o destino, velocidade e afins. Vou parar aqui mais uma vez a navegação e mesmo fazendo isso tudo, ele continua gravando a trilha, que eu posso acessar as informações da trilha que está sendo gravada a qualquer momento. Vou deixar ele gravando a trilha e vou passar mais algumas ferramentas. Então aqui no cantinho direito nós temos 3 pontinhos. Gravar trilha GPS a gente já acessou, é a mesma função que a gente acabou de fazer por ali, também pode ser feita por aqui. E a primeira de cima, desenhar e medir. O desenhar e medir é para a gente delimitar uma área que a gente deseja. Então, para desenhar, ele vem para essa tela e para mim começar a desenhar, basta eu posicionar esse ponteiro cinza aqui no local que eu quero começar a desenhar e dar um clique em qualquer parte da tela, não precisa ser necessariamente em cima dele. Então, um clique rápido na tela e ele crava o primeiro ponto. Afasto, dou outro clique e vou fazendo isso até eu contornar a área que eu quero medir. Então vou dando, quanto mais cliques eu der, mais próximos um do outro, melhor a minha precisão e mais demorado fica. Aí, por exemplo, eu quero fazer um contorno, igual eu fiz aqui, um contorno de uma área de vegetação. Se eu marcar essa linha aqui, então se eu pegar essa linha aqui e transformar em área, ele passa a me dar a informação de área lá em cima, a área e perímetro. Enquanto é só uma linha, ele me dá apenas o comprimento dessa linha que eu desenhei até o momento. Se eu errei algum ponto, eu posso clicar nessa setinha aqui de voltar do lado, e ele vai apagando os pontos e eu tenho a possibilidade de refazer esses pontos. Nesse caso, como eu quero a área, não precisa fechar exatamente em cima, ele termina de fechar para você, como a gente pode ver aqui, né? Então não necessariamente eu preciso finalizar lá. E agora basta eu clicar aqui, ó, no cantinho direito e ele vai finalizar esse desenho para mim. Ele vai me dar a área e o perímetro do desenho. Então basta eu clicar sobre o desenho, ele já me dá a área e o perímetro, e se eu clicar sobre esse rótulo, eu posso alterar essas informações e dar o nome que eu desejar a esse desenho que eu fiz. Posso adicionar fotos também, como a gente já fez, né? Então basta eu clicar aqui em fotos. Posso tirar uma foto clicando aqui com a câmera, ou posso adicionar uma foto já existente. Ele vem para essa tela aqui, então eu vou aqui no cantinho esquerdo, clico nesse tracinho e vou até a galeria e escolho a foto que eu desejo adicionar. Ele já salvou minha foto lá, já posso voltar mais uma vez. Agora, quando eu clicar sobre o rótulo, além da informação que eu adicionei, tem também a foto, a miniatura da foto ali do lado. Enquanto isso, a nossa trilha continua gravando. No desenhar e medir, eu posso fazer também uma linha. Então eu posso fazer um ponto também, um círculo, né, com um raio específico. Então, se eu quero traçar uma abrangência, né, de uma área, ou eu posso fazer uma linha contínua apenas, ou com vários vértices, e ele vai me dando a distância, tanto a atual do último trecho, quanto a total que já se soma com esse último trecho. Terminei de desenhar, finalizei, então ele salva a trilha que eu acabei de desenhar. Então ficou salvo como linha 2, porque a linha 1 é a trilha que ele está gravando. Agora eu vou finalizar a gravação da trilha, então vou arrastar isso aqui para cima, vou em rastreio e vou parar a gravação.
Então parei a gravação do rastreio. Então eu tenho aqui agora a trilha que eu percorri no entorno dessa vegetação. Tem um total de 0,92 km, ou seja, 920 metros. E tem até o tempo que foi gravado e você tem até aqui uma estimativa de velocidade. Então quando você vem aqui em mostrar gráfico, ele te dá uma relação entre a distância e a velocidade, né? Então dá o perímetro, dá também a elevação, só que esses dados de elevação aqui não são reais não, tá? Então tá aqui o tempo decorrido, tempo de movimento, velocidade média de movimento, velocidade máxima e a variação da elevação. Voltando aqui, eu posso alterar a cor, por exemplo, do traçado, mudar para vermelho. Posso alterar a espessura da linha para ficar mais fácil de enxergar. Posso adicionar fotos também da mesma forma, tanto a trilhas quanto a pontos, quanto a polígonos, não faz diferença. E agora a gente já tem aqui o desenho com um traçado, uma cor diferente. Então a gente já tem pontos, já tem linhas e já tem polígonos. A gente já tem os 3 tipos de feições possíveis no arquivo, né? Então agora a gente pode exportar esses arquivos e abrir ele no QGIS, por exemplo. Então para mim exportar, terminei a vistoria, fiz todas as anotações que eu tinha que fazer, vou exportar esses arquivos. Então vou clicar aqui nesse marcador com os 3 tracinhos, esse pino, e aqui ele falando, tem 2 camadas, 2 localizadores, 2 trajetos e uma área. Então aqui dentro tem todas as informações. Eu posso ocultar algum, por exemplo, algum eu fiz de besteira, essa linha 2 aqui eu fiz errado. Então eu posso já ou excluir ela, apagar, ou simplesmente ocultar aqui clicando nesse olhinho aqui, né? Então no olhinho eu oculto e no xizinho eu excluo. Nesse caso eu vou excluir. Ok, e eu vou agora clicar aqui, exportar camadas. Aí aqui no formato é o seguinte, eu posso exportar para KML, CSV, GPX ou SHP, né? SHP é Shape. Na versão free, na versão gratuita, você não pode exportar para Shape. Então vocês têm que exportar, o ideal é trabalhar com KML ou GPX. Todos os 2 formatos, até o CSV também, mas todos os 2 formatos abrem no QGIS. O KML, você abrindo no Google, você mantém as fotos, então você vai ter um arquivo com as fotos, salvando em KML. No caso do GPX, você não tem as fotos. Então eu recomendo que exportem em KML. Vocês podem escolher aqui o tamanho da foto, por exemplo, uma resolução grande, média ou pequeno para foto, né? Então vamos deixar aqui no grande. Você pode alterar o nome do arquivo. O nome ele puxa lá do nome da camada. Então o nome da camada da imagem é Rio Bananal. Então o nome do arquivo que ele vai exportar também vai ser Rio Bananal. E aqui, após isso, eu posso marcar essa opção, exportar somente o que está visível, né? Marcando essa caixinha aqui. Ou seja, o que eu tiver ocultado lá, ele não vai exportar. Se eu desmarcar, o que tiver ocultado vai ser exportado também. Então deixo marcado. Vou clicar em exportar arquivo para locais Gmail e armazenamento. Quando eu clico assim, ele clicou em exportar e ele vai me abrir para onde que eu quero exportar. Então vou ter que escolher, nesse meu caso, unidade de armazenamento, que é esse cartão de memóriazinho aqui. Então eu escolho unidade de armazenamento. Ele vai me abrir essa opção. Eu vou voltar para o armazenamento interno, vou voltar lá na raiz, vou sempre voltando, cheguei em armazenamento. Então, para voltar é só ir clicando aqui em cima, de volta para tal. E vou salvar no armazenamento externo. Então, vou clicar aqui em escolher. Vou clicar nesse ponto. Eu acho que o meu pendrive desconectou, por isso ele deu esse problema. Eu vou tentar de novo, vou exportar para o armazenamento interno. Então vamos lá, exportar camada.
já as opções são as mesmas. Vou exportar. E agora eu vou escolher armazenamento interno, ortofotos e vou finalizar. Agora ele foi salvo. Agora eu posso minimizar e até os meus arquivos, né? Armazenamento interno. Vou acessar aqui ortofotos. E tá aqui, ó, Rio Bananal KMZ. Esse daqui, Bananal GPX, é um outro arquivo que foi exportado. Então tá aqui meu arquivo, na verdade vem em KMZ. Vou exportar em outro formato agora também. Vou mudar o nome, então vou mudar para Rio Bananal 2. Ok. Vou botar em Shapefile. Padrão do mapa, que no caso o mapa é o Rio Bananal, então ó, esse Circas 2000. Vou clicar em exportar. Ele processa isso aqui e manda eu escolher novamente. Então vou escolher aqui, de volta ao armazenamento interno, ortofotos, e vou marcar essa opção aqui. Salvo com sucesso mais uma vez. Vou aqui em meus arquivos, armazenamento interno. Aí já está aqui. Quando você exporta em Shape, ele vem em um arquivo zip, porque o Shape são vários arquivos, né? Então ele cria CPG, DBF, PRJ, SHP, SHX para cada camada, né? Ponto, linha e polígono. Então, e as imagens vão numa pastinha à parte também dentro do arquivo compactado. Então, quando você exporta para Shape, vem dessa forma. Quando você exporta KML, eu acho que ele manda em KMZ porque tem imagem, né? Então, é interessante que seja em KMZ. Voltando para a tela do Avenza, depois aqueles arquivos ali você pode salvar, copiar para um pendrive, né? Tem alguns pendrives que conectam no dispositivo, ou conectar o dispositivo diretamente no computador e abrir esses arquivos dentro do QGIS. Lembrando que todos os formatos que são disponíveis ali o QGIS abre. GPX, KML, KMZ, SHP, CSV, todos esses formatos são abertos no QGIS. Agora nós vamos fazer um processo diferente. Nós vamos adicionar arquivos vetoriais para dentro do mapa. Então o mapa não aceita só imagens. Por exemplo, deixa eu afastar o zoom aqui do mapa. Nós temos aqui a imagem do Aerolevantamento 2007 de Geobases. Nós temos aqui o ícone indicando a sede do município. Temos o limite municipal em vermelho e um vermelho mais pontilhado, os limites distritais. Só que isso aqui não é dado vetorial, né? Ele é um arquivo de imagem. Eu usei os arquivos vetoriais para gerar, mas isso aqui no Avenza ele é tudo interpretado como imagem. Então não é um arquivo vetorial, eu não posso selecionar esses limites, não tenho essa possibilidade. Se eu quiser dados vetoriais, eu tenho que importar esses dados depois do mapa adicionado. Então, por exemplo, com esse mapa de Rio Bananal adicionado, eu vou importar alguns arquivos vetoriais. Eu criei alguns arquivos aleatórios, inventei alguns dados para exemplificar aqui. Então eu vou clicar aqui nos três pontinhos aqui, né, no pino com os três pontinhos. Vou clicar nessa caixinha que tem aqui embaixo e vou clicar em importar camadas. Aí eu vou escolher a partir da unidade de armazenamento. Então ele já voltou aqui, né? Armazenamento externo, que é o pendrive que está conectado. Tutorial, nomes. Eu tenho tanto em zip, que são arquivos shape, que ele importa arquivos shape para dentro do Avenza, nas versões pagas. Nas versões não pagas, ele importa apenas KML. Então a gente pode clicar aqui nesse nomes.kml e ele vai processar esses arquivos e vai jogar para a nossa tela. Então perceba que ele criou vários marcadores. Esses marcadores são que já vêm do próprio arquivo KML. Então quando eu clico em um desses marcadores aqui pequenininho, ele me exibe o nome. Quando eu clico sobre o nome, que é o rótulo,
eu tenho todas as informações: telefone, CPF, data de nascimento, e-mail, município. Aí o nome vem de novo aqui, porque esse nome aqui é o título da camada, né? E aqui embaixo tem as informações realmente. E eu posso adicionar mais informações, como todos que a gente já fez lá, né? Eu posso adicionar outras informações aqui. Não preciso só manter, só visualizar. Então, por exemplo, você está com uma base de dados que você quer conferir, você quer fazer um censo, por exemplo. Então, você pode colocar essas informações num arquivo vetorial, ir para campo e editar essas informações, auxiliado por um aplicativo de GPS com imagem de satélite. Você pode colocar limites de propriedades, enfim, várias opções. Lembrando que esses dados que estão aqui são todos dados aleatórios inventados por um programa. Então, nenhuma dessas informações são reais, não. Aí aqui ainda, então vou voltar aqui no gerenciador aqui, né? E vou editar os rótulos. Então vou clicar aqui, segurar e vou clicar aqui no lapisinho detalhes. Quando eu faço isso, eu estou alterando as informações para todos os marcadores dessa camada. Então, se eu alterar o localizador, eu vou alterar para todos. Então, por exemplo, vou colocar aqui um sinal de uma pessoa andando aqui, por exemplo, né? Então, pergunta: quer aplicar a todos os recursos da camada? Sim. Eu posso alterar qualquer informação para todos os campos, posso alterar o nome, posso bloquear essa camada para que ela não seja passível de edição. Então, se eu fazendo isso, não pode mais ser editada, né? Por exemplo. Então, voltando aqui, aí agora os marcadores são os ícones de pessoas. Então, quando eu clico aqui, eu vou poder visualizar essas informações, mas eu não posso editar porque ela está bloqueada. Vou lá desbloquear ela, então. Segurar, editar, desbloqueei, voltei. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse cidadão e vou alterar, vou adicionar uma foto. Por exemplo, eu visitei a propriedade dessa pessoa e eu tirei uma foto lá e eu quero adicionar essa foto no relatório. Então, seleciono a foto, ou posso tirar no momento mesmo com a câmera e essa foto já vai ficar gravada aqui. Posso corrigir ou até adicionar alguma informação que esteja faltando nesse dado. Então, posso alterar telefone, CEP, posso alterar qualquer uma das informações que estão disponíveis aqui, colocar alguma descrição, algum comentário adicional também, né? E tenho todas as informações salvas aqui nesse dispositivo. Mais uma vez, isso foi importado, a partir do momento que eu importei, esse arquivo aqui já não está mais no pendrive, já o Avenza criou um arquivo dentro dos dados do aplicativo. Então essas alterações estão sendo salvas dentro do dado do aplicativo. Se eu fiz alguma alteração, eu tenho que vir aqui e exportar essa camada para que as alterações também possam ser compartilhadas, né? Então aqui, por exemplo, se é uma questão de campo, a pessoa terminou um censo, alguma coisa nesse sentido, ele pode vir aqui, exportar a camada e exportar, por exemplo, por e-mail, né? Pode usar o e-mail aqui, pode compartilhar o link, enfim, várias opções. Ou também pode salvar em arquivo isso e abrir novamente no programa de geoprocessamento. Os mapas, como eu falei, você pode gerar vários tipos de mapas diferentes, mas assim, qual a minha recomendação? Gere um mapa grande com a resolução um pouco inferior para a sua área de atuação, para que você sempre tenha um mapa disponível para navegar, e gere mapas menores com resoluções maiores para propriedades específicas ou para as regiões específicas que vocês vão trabalhar. Nesse exemplo aqui eu usei o levantamento 2007-8. Eu não usei a resolução máxima da imagem, ela tem um potencial maior do que isso, mas o arquivo ficaria muito grande. Vocês podem usar ainda imagens do Google. Então, como o QGIS, você tem a possibilidade de adicionar imagens do Google para dentro do QGIS e exportar isso através do compositor de impressão, no vídeo que eu estou mencionando, que vai estar na descrição.
eu utilizo esse processo. Então você pode ter imagens muito atuais em um tablet ou num celular, que você vai levar para campo sem depender de acesso à internet, com a possibilidade de reunir muitas informações e levar muitas informações para campo. Então aqui eu dei um exemplo de cadastro de pessoas, mas pode ser um cadastro de propriedades, pode ser a malha hídrica do município, pode ser o cadastro com todas as nascentes do município. A informação que você tiver disponível em Shapefile ou KML, você pode importar para dentro da Venza Maps e levar isso para campo. Um detalhe importante, quando você exporta o KML direto do QGIS, ou quando você exporta até o Shapefile mesmo e abre o Shapefile, ele não abre o rótulo, porque essa opção de colocar o rótulo logo aqui de início é uma configuração que eu faço no Google Earth. Então, como que eu faço isso? Eu abro esse shape ou esse KML dentro do Google Earth, aplico um estilo nele, lá no Google Earth, para que esse arquivo tenha no nome, no título, uma das colunas. No caso eu escolhi a coluna nome, mas eu poderia ter escolhido qualquer uma das outras informações, CPF, telefone, enfim. Então quando eu faço isso, eu exporto o KML do Google Earth. Então esse KML que é exportado pelo Google Earth, ele sai com essa configuração de você clicar e ter o nome destacado em cima assim. Entendeu? Então se você importar um arquivo shape direto do QGIS, você não vai ter essa informação aqui já de cara, você vai ter que abrir e vai ter as informações aqui, normalmente igual essa aqui. Você só não vai ter a informação aqui em cima. Bom, para a Venza Maps eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração importante de mencionar aqui. Nós temos alguns parâmetros, né, que eu não falei. Então aqui a gente tem a versão do Venza e tal, e aqui a gente algumas configurações de exibição. Por exemplo, a cor da cruzinha aqui no meu tá cinza, você pode mudar para laranja, por exemplo. A cor da seleção você pode mudar, no caso meu tá azul, que destaca as linhas selecionadas, você pode mudar para vermelho, preto. Cor da navegação, né, quando você está navegando, o meu tá azul, aquela linha azul, você pode mudar todas as cores, enfim, né? Tem mais alguns detalhes aqui, peraí. Unidade de medida, você pode mudar os tipos de unidade de medida, por exemplo, metros, quilômetros e afins. Sempre que volta, ele volta tudo aqui em parâmetros. Exibição de mapa, permanecer com a tela ligada, é uma configuração que você pode deixar para ele não apagar a tela enquanto a Venza estiver navegando, estiver com o mapa aberto. Mostrar número limitado de recursos, igual adicionei lá as pessoas, né, o cadastro. Se for muitas informações, ele pode pesar um pouquinho, então se você desmarcar essa opção, ele fica um pouco mais leve, demora um pouquinho para carregar alguns recursos, mas funciona mais leve. E usar o norte magnético para cabeçalhos da bússola quando o dispositivo tem bússola. Esse dispositivo aqui não tem bússola, então não faz diferença. Vamos ver mais alguns parâmetros. Gerenciar conjunto de símbolos, que eu tenho aqui vários símbolos. Símbolos que ele tem aqui agora, né? Posso desabilitar alguns para ficar com menos opções. GPS, aqui eu tenho configurações de usar apenas o GPS, né, não usar rede ou outras informações. Se o seu dispositivo tiver rede, eu recomendo deixar desmarcado. Se tiver com um tablet que não tem acesso à internet, não tem problema, desmarcar, deixar marcado. Mas se você usa um dispositivo que tem rede, melhora muito a precisão deixar isso desmarcado. E você escolhe alguns critérios de precisão, né? Geralmente o padrão que vem eu acho que não é alterado, né? Você pode mudar, mas eu acho que nem foi alterado nesse aqui. E geral, resolução do PDF ao importar, permitir elaboração de relatório de uso, isso aqui é que envia para eles lá para suporte. Aqui questão de processamento, uso de memória, apagar essa área de pesquisa. São configurações um pouco mais técnicas, né? Não interferem muito no uso do dia a dia, na forma de utilizar o aplicativo. Lembrando, versão grátis, você tem limite de 3 mapas, então nesse caso aqui
eu poderia alterar, adicionar apenas mais um. Então se você tiver mais, teria que remover alguns deles, né? Então deixa um padrão e um ou dois para você adicionar. Enquanto você usou ele, você remove e adiciona outro. Lembrando, você pode remover do Avenza e deixar no pendrive ou na memória interna. Quando você precisar, você pode importar novamente esse mapa, né? Para aqui embaixo, importe um mapa. Eu não comentei, mas coleção, por exemplo, quando eu coloco para adicionar uma coleção aqui, o que acontece? Eu posso criar uma coleção e quando eu adiciono mapas dentro dessa coleção, ele vai, se eu sair do mapa e entrar no outro, ele troca de mapa automaticamente para mim. Então quando eu tenho vários mapas, um do lado do outro, mapas menores, mas que são próximos, quando eu saio de um mapa e entro no outro, né, porque o mapa tem um limite de abrangência, ele faz essa troca automaticamente para mim. Então isso ajuda em algum sentido, né, se você tiver vários mapas. Mas isso só funciona bem na versão paga, porque você tem um limite de 3 mapas na versão free, então não adianta muito. Mas você pode gerar vários mosaicos de mapas, um do lado do outro, e ele ir trocando esses mapas assim que você for pulando de um mapa para o outro, né, para você manter sempre a visualização da tela. Bom, basicamente era isso, né? Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. A gente está sempre atualizando alguns vídeos, né? Postando informações, principalmente sobre o QGIS e temas relacionados. Eu comentei sobre o Google Earth, então tem um vídeo recente aí no canal também sobre o Google Earth, é só pesquisar, que eu falo dessa questão de criar estilos para os arquivos KML. Então se tiver alguma dúvida nesse sentido. E também tem um link aí do vídeo para gerar os arquivos para usar no Avenza Maps. Por hoje era só, obrigado e até a próxima.